Shalom, shalom. Bom dia. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Eu desejo que todos estejam bem, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já tô aqui com o meu cafezinho já. E vocês, como que vocês estão? Glória a Deus por mais um dia. Glórias a Jesus por mais uma manhã abençoada na presença dEle, por mais uma manhã onde o Senhor nos recebe, nos dá o dia para contemplar. Amém? Aleluia. Shalom, como que você tá? Tava no culto de ontem? Você conseguiu assistir o culto ontem? Shalom, shalom, Nazica. Como que vocês estão? Como que vocês têm passado? Shalom, Marley. Como é bom renovar as nossas forças, as nossas energias. Deus maravilhoso. Shalom, Milene. Hoje nós vamos ler junto o Salmo 116, um salmo de gratidão a Deus por ouvir, por nos livrar e nos sustentar. O título aqui da minha tradução traz que Deus salva da morte. Deixa eu ver aqui na outra. Na King James não tem título, tá escrito direto. Aleluia. Obrigada, Jesus. O culto de ontem foi uma bênção para todos nós. A palavra assertiva para o tempo que nós estamos vivendo. Foi poderoso, né? Eu tenho que aproveitar as disponibilidades do pastor para ele pregar, né? Eu falei, eu tô aqui sempre, né? Eu também preciso sentar, né? Para receber. Aleluia. A palavra de Deus hoje para nós, nos Salmos, no propósito que nós estamos, né? De buscarmos a perseverança, buscarmos a força, mantermos a nossa fé, né? O mês de agosto, para quem não se lembra, é um mês que nos chama para perseverar na nossa fé e sermos fiéis, independente da circunstância. Então, durante o mês todo, nós buscamos palavras de Deus a nos manter perseverantes na fé e fiéis diante de todas as promessas de Deus. Então, em Tiago, capítulo 5, versículo 11, diz isso para nós e fala assim: saibam que consideramos felizes aqueles que perseveram. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou, pois o Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Aleluia. Obrigada, meu Deus. Tiago, capítulo 5, versículo 11. Se você pode, grifa na sua Bíblia para você não se esquecer. E na NTLH está escrito assim: e nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. A paciência e a perseverança é o mesmo significado, tá bom? Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó e sabem como no final Deus o abençoou, porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. Esse é o nosso Pai, querido, amado, maravilhoso. Deus soberano. Aleluia. Aleluia. O culto ontem foi lindo. Depois, eu acredito que ele vai subir no YouTube, aí vocês conseguem assistir, tá bom? A casa estava cheia de um povo lindo, sedento pela presença do Senhor. Pessoas com o coração disposto e disponível a ouvir, a receber, a serem restaurados, movidos pelo amor de Deus. E isso é muito lindo. Deus maravilhoso. Eu desejo que todos nós possamos cada dia mais nos entregar, estarmos rendidos na presença do Senhor, em nome de Jesus. E o Senhor tem falado todo o tempo comigo, todo o tempo. Se está cansada, descansa, não desiste. É para descansar e não desistir. Porque tudo que o inimigo quer é que você desista, é que você pare, que você se afaste. Mas não é esse o nosso foco.
Não é. O nosso foco é permanecer na fé, junto com Cristo. Amém? Aleluia. Obrigada, Jesus. Foi lindo, né, Ivani? Meu Deus, que lindo. Nós nem conseguimos tirar foto ontem, logo que terminou, né? Porque o mover da presença estava tão grande, que não tem coisa que nós não conseguimos interromper, nós não conseguimos controlar. Tem que deixar o Espírito de Deus fluir. Foi maravilhoso. Aleluia. Quando nós tiramos foto, muitas pessoas já tinham ido embora, mas nós não deixamos de registrar o dia, né? Porque tudo faz parte da memória, da história do ministério. E Deus é maravilhoso e tem sido misericordioso cada dia. Amém? Aleluia. É isso mesmo. Aleluia. Deus maravilhoso. Teve uma hora que eu fui orar e o Espírito Santo tomou ali aquele momento e o meu corpo fez um movimento involuntário que eu nunca tinha feito antes. E eu entendi que o mover da glória de Deus estava sobrenatural sobre todos, porque todos ontem estavam com o coração muito entregues ao Senhor. Todos. Todo joelho se dobrou. Todo joelho se dobrou diante da presença do Senhor ontem. É muito lindo. Teve cura, teve libertação, teve restauração. Meu Deus, teve batismo com o Espírito Santo. Foi muito lindo. Meu Deus, meu Deus. Deus poderoso, Deus maravilhoso. Eu tenho vontade de pegar assim com a mão a porção do amor, né? E da confiança que eu tenho no Senhor e colocar assim no coração de cada um de vocês. Se Deus permitisse que assim fosse, eu faria com todos. Meu Deus, é maravilhoso demais. Vamos orar para dar início no nosso estudo de hoje? Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome santo de Jesus Cristo que nós estamos na Tua presença, Pai, te damos graças e te louvamos e te agradecemos por mais um tempo na Tua presença e nós decidimos permanecer, nós decidimos continuar, nós decidimos perseverar. Nós decidimos renunciar esse tempo do nosso trabalho para te ouvir, para estar na tua presença. E nós estamos aqui rendidos para receber do Senhor tudo que é nosso. Nós queremos tudo que é nosso. Nós não abrimos mão de nenhuma das bênçãos, Senhor. Nós queremos todas as bênçãos. Que o Senhor venha com o teu poder e com a tua majestade sobre a nossa vida, a nos proteger, a nos conduzir, a nos dar o caminho que nós precisamos seguir no dia de hoje. Porque hoje é o presente da nossa vida e nós precisamos viver o dia de hoje com toda a intensidade e sermos intencionais em tudo que buscarmos, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós te damos liberdade para o Senhor agir na nossa vida. O nosso coração se alegra em estar na tua alegria e nós declaramos que santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor e não há outro como o Senhor. Não há outro igual, só o Senhor é santo, santo, santo. Nós te amamos, Senhor, de uma maneira que nós não conseguimos explicar. Nós só conseguimos sentir. E o Senhor, conhecendo o nosso coração, o Senhor sabe o que nós sentimos quando nós estamos na tua presença, quando nós te buscamos, quando nós te adoramos, quando nós te louvamos. Nós não queremos te louvar sozinhos, nós queremos chamar todo o povo, toda a terra, todas as nações. Nós queremos que todos façam parte desse tempo de louvor, de adoração e de entrega, desse tempo de rendição, Pai. Usa-nos, Senhor. Capacita-nos cada dia mais, que o amor que nós temos pelo Senhor alcance o coração de todos os nossos familiares que ainda não conhecem Jesus Cristo, que o amor que nós temos pelo Senhor alcance o coração de todas as pessoas por onde nós caminharmos, nas ruas, nas lojas, nos supermercados, nos açougues, nas farmácias, que por onde nós caminharmos as pessoas vejam e sintam o teu amor, Jesus. Esse é o desejo do nosso coração, porque nós não somos nós mais que vivemos, mas o Senhor que vive em nós e através de nós. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. O Senhor é o governador, é o Senhor quem nos governa. Que a tua vontade seja soberana sobre nós. Eu consagro ao Senhor esse ministério, a minha vida, e declaro que a tua vontade está soberana sobre a minha vontade.
Que o Senhor fale com todos nós nessa manhã, que o Teu Espírito nos conduza. E eu apresento cada vida que está aqui nessa hora e declaro em nome de Jesus um tempo de prosperidade, um novo ciclo, um novo dia, novas oportunidades, mais força, mais perseverança eu declaro sobre a sua vida. Eu profetizo na sua vida que você não terá medo de falar do Evangelho e nem de falar do amor de Cristo. Eu profetizo sobre a sua vida mais dons de fé, mais discernimento espiritual, mais unção da alegria, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que toda vergonha cai por terra em nome de Jesus. Não há vergonha que te paralise diante da palavra e do amor de Cristo. É isso que eu oro e declaro nessa manhã linda e abençoada que o Senhor nos concede, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Aleluia. Não conseguiu dormir, Ivani? Isso acontece comigo lá na conferência. A presença é tanta, tamanha, e a minha entrega de buscar é tão grande que eu não consigo dormir. Lá eu não consigo dormir. Lá eu fico cheia da presença e o meu corpo não consegue descansar. É maravilhoso o que acontece. Se você pode, pega a sua Bíblia, então, Salmo 116 hoje. Esse salmo é um salmo muito pessoal. Gente, depois que eu aprendi a tomar café com mel, não consigo tomar com mais nada. Ou é sem nada, ou é com mel. Com açúcar não consigo mais. Sem falar que ajuda muito na voz, né? Pra gente que fala muito. Esse Salmo 116 é um salmo muito pessoal. O autor fala como alguém que passou por uma situação de grande sofrimento, clamou a Deus, foi ouvido e agora responde com amor, com gratidão e compromisso. É isso que nós precisamos fazer, tá bom? E o primeiro versículo diz assim: Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve, Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo, pedindo socorro. Aleluia. Veja que aqui o salmista já começa declarando o amor a Deus, mas ele explica o motivo. E veja isso. Ele começa declarando que ele ama a Deus, mas ele explica o motivo, né? Isso mostra uma relação pessoal. Ele fala: Deus me ouviu, Deus me ouviu. O motivo é porque Deus o ouve, Deus está sempre presente, assim como Ele está com você. Entende? Ele está com você, Ele te ouve, Ele te acolhe, Ele te protege, Ele te fortalece. Ele testifica aquilo que você ora e pede, Ele traz como resposta para você. Então isso mostra aqui, já logo no início, uma relação pessoal, uma relação de intimidade com o Senhor. E a palavra de ontem à noite falou sobre isso. Nós precisamos de relacionamento com Deus. Nós precisamos desse tempo de intimidade. Ele não está falando aqui, o salmista não está falando de um Deus distante e só poderoso, não, mas de um Deus que se inclina a ouvir aquele que o clama. Então, nem sempre a resposta de Deus vai vir na sua vida na maneira que você espera e no tempo que você quer. O salmista aqui, ele nos ensina que nós podemos levar as nossas angústias ao Senhor e confiar nele, porque ele vai nos responder, né? Então, assim, Senhor, eu dependo de ti. Nós dependemos dele. A oração não é só falar por palavras, é reconhecer que nós dependemos do Pai o tempo todo para todas as coisas. E o versículo 3 diz assim: Os laços da morte estavam me apertando. Os horrores da sepultura tomaram conta de mim e eu fiquei aflito e apavorado. Então, aqui fala sobre os laços de morte, né? Então, quando a morte parecia próxima, o salmista descreveu aqui um momento extremamente difícil. Ele sentia que estava um tempo tão difícil como os laços da morte. Estava apertando, estava sufocando. Quantas vezes nós já tivemos essa sensação, né? Que algo está nos sufocando, que está nos oprimindo. É Satanás e seus demônios. É opressão isso. É opressão do inferno sobre a nossa vida. Que traz essa sensação de morte. Ainda ontem, nós estávamos conversando sobre isso bem no finalzinho. Algumas pessoas só estavam presentes, né? E o pastor Antônio estava aqui ainda. E eu falei para ele assim: pastor, lembra a primeira vez que o senhor foi me ensinar a ler a Bíblia, né? Porque eu já contei essa história.
E ali eu estava tão cansada, tão sobrecarregada, que eu lembro que o Senhor falou assim, ó, eu vou orar e se tiver alguma coisa em você, vai sair, não se assusta, né? E tá tudo bem. Aí eu não entendia de nada. Hoje eu entendo o que é. Então ele orou, ele fez oração ali de libertação e não aconteceu nada. Eu permaneci ali quietinha. E aí ele falou assim, você está cansada. Você está sendo oprimida pela exaustão. Você está muito sobrecarregada, você precisa descansar. E ali já no início eu entendi que o descanso, ele é necessário, porque a nossa alma, ela só recupera as energias se nós estamos dormindo. Não é descansando só acordada, não, nós precisamos dormir. Quando nós dormimos, a nossa alma, ela recupera a energia perdida, a energia que nós gastamos, né? No nosso dia a dia, muitas vezes, como eu já disse aqui, pessoas que carregam o espírito de vampiro, né? Que vem vampirizar as energias, só dela nos tocar, dela abraçar, se a gente não tem conhecimento e tá liberada a energia da nossa alma para sair, ela suga toda a energia da nossa alma. Então, essa energia a gente só recupera descansando. Então, aqui, veja que esses laços da morte, ele pode trazer isso para você quando você estiver muito cansado e sobrecarregado. E o discernimento espiritual te traz o entendimento sobre isso. Então veja, aqui o salmista está descrevendo esse momento como sendo muito difícil para ele. Ele está falando que os horrores da sepultura tomaram conta dele e ele ficou como? Aflito e apavorado. Nós muitas vezes, nos sentimos assim aflitos, sem entender o que está acontecendo com o nosso corpo, com a nossa energia. A gente até pode dizer, nossa, eu tô com a sensação que parece que eu vou morrer, que me falta forças. É essa sensação. É que falta forças da alma, a energia da alma. Nós precisamos da energia da alma para manter o nosso corpo físico de pé. Entende? Então, aqui ele se sentia cercado pela morte, pela tristeza e pela aflição. Então nós não sabemos exatamente qual foi a situação, entende? Mas nós entendemos a intensidade que ele coloca aqui. Então ele clamou ao Senhor. É o que nós precisamos fazer. Clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor. É isso mesmo, irmã. O descanso é necessário. Nós precisamos entender isso, tá bom? Nada é pela força do nosso braço. Nada... As coisas não estão no nosso controle. Não estão. Entende? Aí é isso mesmo, irmão Valdomiro. O inimigo vai fazer de tudo para que a gente não se entregue a Cristo. O inimigo vai fazer de tudo. Reluta. Nós fizemos um batismo aqui em casa, um dia depois do culto à noite, e foi difícil descer o irmão nas águas. Ele queria muito, mas o inimigo não queria. Então, quem estava nas águas com ele para deitar ele, né, nas águas, sentiu ali uma resistência, mas eles sabiam ali que era o inimigo tentando resistir para que não descesse. Isso é muito forte, é muito poderoso. E nós precisamos ter olhos de discernimento espiritual para entender essas ações do inimigo na vida nossa e das pessoas que estão ao nosso redor. Veja que aqui o versículo 3 que traz para nós, né, o versículo 3, ele fala, e o 4, né, também, que fala aqui o 4, por exemplo, ele diz assim, ó, então clamei ao Senhor pedindo, ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. Então aqui o salmista ficou aflito, sentiu a morte, né, ali perto dele, sufocando, e ele foi até o Senhor e pediu ajuda e clamou, Senhor, livra-me, né, Senhor, eu te peço, salva-me da morte, livra a minha alma. O salmista pede aqui. Isso nos ensina algo muito importante. Sabe o quê? Que a fé não é a ausência da angústia. Nós sempre vamos ter angústias, mas nós precisamos fazer o quê? Recorrer ao Senhor. Recorrer ao Senhor. Uma pessoa de fé também pode sentir medo, também pode sentir dor e sofrimento. A diferença é para onde ela corre quando isso acontece. Para onde você tem corrido quando isso acontece? Quando vem a dor, quando vem o sofrimento, quando vem o medo. Para onde você corre? Porque não adianta a gente falar só com as pessoas, nós precisamos correr para Deus. Na verdade, Deus é o nosso primeiro lugar.
É o primeiro refúgio para onde nós temos que correr. Incansavelmente todos os dias. Sabe por quê? Porque o inimigo é 24 horas. É todos os dias tentando roubar a nossa paz, a nossa alma, roubar a nossa mente através dos nossos pensamentos. E nós precisamos vigiar e manter-nos na presença de Deus todo o tempo. Não dá para brincar. Não dá para brincar. Entende? O versículo 5 diz assim: o Senhor é bondoso e fiel. O nosso Deus tem compaixão de nós. O Senhor protege os que não podem se defender. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. Meu ser inteiro, continue confiando em Deus, o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Então veja, Deus é um Deus de misericórdia. Ele é bondoso. Ele tem compaixão de todos nós. Ele sabe o que nós estamos passando. Ele sonda o nosso coração. Ele sempre vai vigiar aquilo que nós estamos verdadeiramente buscando na presença dele, aquilo que nós estamos fazendo. Deus sempre vai nos sondar. Nós estamos passando por dificuldade, mas nós estamos buscando a presença? Nós estamos buscando a presença do Senhor? Nós realmente estamos na presença dele? De todo o nosso coração? Ou nós estamos ocupados demais contando para todo mundo o que está acontecendo? Veja que aqui o salmista passa da experiência para o caráter de Deus, porque então, até o versículo 4, ele estava falando do que ele estava passando. E no versículo 5, ele começa a falar do caráter de Deus. É imutável. O caráter de Deus não muda. Então, ele reconhece 3 características aqui de Deus. Ele é bondoso, ele é justo e ele é misericordioso. Ele é bondoso, ele é fiel e ele é misericordioso. Entende? Então, nesse versículo 6 que vem a seguir, ele diz que o Senhor protege os simples. Os simples são aqueles que não podem se defender, então Deus entra na nossa causa, Deus entra na causa daqueles que não conseguem se defender, porque Deus conhece o coração de todos. Então aqui simples ou os que não podem se defender, não significa necessariamente alguém sem inteligência, não tem nada a ver com isso. Aqui significa alguém que é humilde, aquele que é vulnerável, aquele que reconhece que é dependente de Deus. Aquele que reconhece que precisa do Pai para todas as coisas. Então ele diz assim: quando eu estava em perigo, ele me salvou. Então eu estava prostrado e ele me salvou. O Evangelho diz. É quase um testemunho aqui. Eu não conseguia me levantar sozinho, mas Deus me socorreu. É como se ele dissesse isso. E nós precisamos declarar isso. Eu não consigo, Senhor. Eu não consigo fazer nada sozinha. Eu não sou capaz de fazer sozinha. Eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor me levante, que o Senhor me guie, que o Senhor me sustente. Eu não posso nada através das minhas forças. Eu sou um simples ser mortal. Eu sou um simples ser humano que depende do Senhor para todas as coisas. Então veja que quando o versículo 7 é declarado, ele diz meu ser inteiro. Então, aqui meu ser inteiro, continue confiando em Deus, o Senhor, pois ele tem sido bom para mim. Em outras traduções diz assim, ó. No versículo 7 diz assim. Quer ver? Retorna ao teu descanso, ó minha alma, pois o Senhor lidou beneficentemente contigo. De novo, retorna ao teu descanso, ó minha alma, pois o Senhor lidou beneficentemente, que palavra comprida, contigo. Que palavra comprida, meu Deus. Então aqui, o que está pedindo aqui? Volte ao descanso, meu ser inteiro, meu corpo, entende? Mente, alma, coração, espírito, corpo físico, nós precisamos descansar. Volte ao descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. O que significa isso? Esse versículo é muito profundo. Aqui o salmista fala com ele mesmo. Nós precisamos nos lembrar o tempo todo que nós precisamos descansar. Nós precisamos descansar. Acalma-se. Acalma-se. É como se a gente dissesse para nós mesmos. Quando nós dissemos acalma, ei, acalma, aquieta a alma. Eu declaro domínio próprio sobre você. Acalma. Não depende de você. Tudo é o Senhor quem faz.
É Ele quem dá o domínio, é Ele quem dá o controle. É o Senhor quem vai controlar, você não tem controle de nada. Nós precisamos nos lembrar disso o tempo todo. Então, há momentos em que nós precisamos lembrar o nosso próprio coração daquilo que Deus já fez e daquilo que Ele está fazendo, que é Ele que faz, não somos nós que fazemos. É o Senhor quem faz, é Ele que age na nossa vida. Então, quando a ansiedade tentar te dominar, quando a ansiedade tentar dominar os seus pensamentos, tentar dominar a sua prática da sua vida cristã, é preciso trazer à tua memória a fidelidade de Deus. Traz à memória a fidelidade de Deus para você. Não é ignorar os problemas, não é para você ignorar os problemas, não é isso. Os problemas sempre vão existir. É você dizer assim, ó, o problema existe, mas eu sei quem Deus é. Deus continua sendo fiel para mim e eu vou descansar. Eu vou descansar. Senhor, hoje eu não consegui resolver tudo que eu precisava resolver, mas eu escolho descansar na tua fidelidade. Porque eu sei que o Senhor está cuidando, eu sei que o Senhor está agindo, eu sei que o Senhor está operando na minha vida e o Senhor não vai me deixar. Nós declaramos isso quando nós estamos alinhados com Deus, quando nós reconhecemos a nossa identidade de filho, de filha, e ninguém pode te roubar isso. Nós somos filhos de Deus, porque nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Todo aquele que reconhece e toma Jesus como seu único Senhor e crê que Ele ressuscitou naquela cruz e hoje está sentado ao lado do Pai, é filho. Entende? Todos são criaturas, mas não são todos filhos. Filhos são aqueles que creem em Cristo, que creem em Jesus, que caminham com Ele. Entende? Deus maravilhoso. Deus maravilhoso e fiel. Aleluia. O versículo 8 diz assim, ó. Deus me livrou da morte. Fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. Olha só, aqui ele declara que Deus o livrou. Quantas vezes Deus já te livrou? Meu Deus, foram muitas vezes que Deus me livrou. Muitas vezes. Não só a minha vida, mas os meus também. Deus já trouxe muitos livramentos sobre os meus, da minha casa, sobre a vida da minha família. E nós não podemos nos esquecer dos livramentos que Deus já nos deu. O salmista, ele menciona aqui 3 áreas de livramento, no versículo 8 e 9. Ele fala sobre o livramento da alma da morte, dos olhos das lágrimas e dos pés da queda, né? Ó, Deus me livrou da morte, fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Então ele está falando aqui da alma, das lágrimas que os olhos derramam e dos pés que caminham, que não teve queda. Quantas vezes Deus também já te livrou de um choro, de dor, de um tropeço, de uma queda, do laço da morte. Meu Deus, essa parte ela traz pra gente uma imagem muito bonita de livramento, de cuidado, do zelo e do amor de Deus por nós. Deus preservou aqui a vida desse homem, assim como Ele preserva a tua vida e a vida de todos aqueles que o buscam, né? Deus preservou a vida, Deus consolou a sua tristeza e sustentou os seus passos. É isso que Deus faz com você. Ele preserva a tua vida, Ele consola a tua tristeza e sustenta os seus passos todos os dias. E aqui depois ainda ele declara, eu continuei crendo, no versículo 10, né? Ele fala, eu continuei crendo mesmo quando disse, estou completamente esmagado. Veja, aqui ele fala que ele andaria, né? Por isso, no mundo dos que estão vivos, ele diz no versículo 9, viverei uma vida de obediência ao Senhor. Ele declara. Aqui o livramento não termina só em gratidão. Ele produz uma nova maneira de viver, uma nova maneira de se posicionar na presença de Deus. Nós precisamos decidir com amor, com muito amor, estar na presença do Pai. Então,
aqui o salmista ele admite que passou por momentos de profunda perturbação. E ele deixa isso muito claro. Ele fala aqui que todos os homens mentem. Olha o que está escrito no versículo 11. Não parei de crer, mesmo quando afirmei sem pensar. Não se pode confiar em ninguém. Aqui nessa declaração, ele está dizendo que, para nós, que nós não podemos confiar em ninguém. Ninguém são os homens. Por quê? Porque os homens são corruptíveis, os homens mentem. Os homens, eles mudam. Por que que eles mudam? Porque as emoções mudam, os sentimentos mudam, porque o sentimento e as emoções fazem parte da nossa alma. E a nossa alma, ela sempre se inclina ao pecado, ao erro. Veja que aqui, isso mostra, aqui essa parte mostra algo muito humano para nós na Bíblia. É uma palavra que nos traz que a Escritura não esconde as emoções do salmista aqui. Ele está relatando exatamente o que ele está sentindo. Então, ele estava ferido, ele estava frustrado e provavelmente decepcionado com as pessoas, assim como nós. Nós vivemos, muitas vezes, decepcionado com as pessoas, porque nós confiamos nas pessoas e as pessoas nos traem, nos enganam, elas mentem. Por isso, nós precisamos aprender a confiar somente no Senhor. E nós precisamos sim ter uma vida na comunidade, uma vida social, nós precisamos nos relacionar com pessoas, mas a palavra de Deus diz que nós devemos guardar o nosso coração. É no nosso coração que está a nossa essência, os nossos sonhos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós estamos vivendo, e nós precisamos escolher muito bem para quem nós vamos abrir o nosso coração. Para que a gente não se decepcione com as pessoas, para que as pessoas não roubem a tua paz, para que as pessoas não roubem os seus sonhos. Veja aqui que apesar dele estar frustrado, que ele declarou aqui que ele não vai parar de crer, né? Não parei de crer, mesmo quando afirmei sem pensar que não se pode confiar em ninguém. A conclusão aqui que ele traz para nós através do Evangelho é não abandonar a Deus. Pelo contrário, nós devemos continuar confiando em Deus, porque nós sabemos quem Ele é. E o caráter de Deus não muda. Então, decepções com pessoas não deve determinar o teu relacionamento com Deus. Jamais. Jamais. Nenhuma influência de pessoas pode mudar o relacionamento que você tem com Deus. O teu relacionamento com o Pai é único. É entre você e Ele. E você não deve permitir ninguém tirar isso de você. Pessoas sempre vão falhar. Mas Deus continua sendo Deus, tá bom? Ele não falha, Ele é fiel. E o versículo 12 diz assim: que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele tem me dado? O que posso eu oferecer ao Senhor de tudo de bom que Ele tem me dado? O que você pode oferecer a Deus, o seu Senhor, por tudo que Ele tem feito para você de bom? Todos os dias. Hoje Ele já fez muita coisa para você. Ele te despertou, te deu mais um dia de vida, de oportunidade. Muitas coisas Deus já fez hoje para nós, desde o momento em que nós despertamos, que nós nos levantamos. Depois de lembrar de tudo que Deus fez, aqui o salmista, ele se pergunta: como posso responder à tua bondade, Senhor? O que eu posso fazer para te retribuir? É importante aqui perceber que ele não está tentando pagar Deus. Não é sobre isso. Deus não se compra. Deus te conhece. A graça de Deus não pode ser comprada. A pergunta expressa uma profunda gratidão aqui. Depois de tudo que eu recebi, como eu devo viver? Nós sabemos como nós devemos viver. Uma vida cheia de gratidão, cheia de compromisso com Deus, posicionados, fazendo o ID, levando o amor, falando do Evangelho, buscando uma vida de santidade cada dia mais, vivendo de maneira que o Senhor olhe para nós do alto e se alegre com aquilo que Ele está vendo, através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações.
Deus tem olhado para você todo o tempo e Ele tem se alegrado do que Ele tem visto, do que você está fazendo. Aquilo que sai da tua boca é porque tá cheio o teu coração. Então, se você só tá vivendo para destilar ódio, é porque o teu coração tá cheio de ódio. Se você tá vivendo para acusar as pessoas e apontar o erro dos outros, é porque na tua vida ainda tem muita coisa para ser consertada. Muitas feridas que ainda precisam ser curadas. Porque aquilo que você aponta no outro tá em você. Aquilo que você julga no outro tá te incomodando, é porque tá dentro de você também. Cuidado. Cuidado com isso. Porque quando você se depara com alguém que tem discernimento espiritual, essa pessoa vê quantas feridas você ainda carrega e precisam ser seladas pelo sangue do Cordeiro. Mas nós não podemos fazer isso por ninguém que não queira. Entende? Nós não podemos declarar cura sobre feridas da alma que a pessoa não quer ser curada. Vocês sabiam que tem pessoas que não aceitam oração de cura, sabendo que ela pode ser curada pelo poderoso nome de Jesus Cristo, porque elas querem continuar dependentes de recursos do governo? Vocês sabiam disso? Que eu já me deparei com pessoas que não quiseram oração de cura, sabendo do poder curador de Cristo, porque não querem deixar de ser dependentes de recurso do governo? Misericórdia, né? Mas existe. Entenda que nós precisamos ter um coração grato diante de Deus e buscar as nossas feridas, os nossos defeitos, as nossas falhas e entregar tudo ao Senhor. Como? Você pode perguntar, como que eu posso fazer isso? Eu quero fazer isso. Confessa. Confessa. Senhor, me perdoa porque eu reparei aquele irmão nisso, e eu o julguei. Esse papel de juiz não é meu. Senhor, me perdoa porque eu caluniei, porque eu critiquei. Mas Deus quer detalhes da tua confissão. Porque quando você dá detalhes, você está se quebrantando na presença do Senhor. Entende? Confessa. E a cura vem sobre a tua vida. Seja mais grato. Nós não estamos aqui para apontar o erro de ninguém. Nós estamos aqui para ajudar o outro a se manter na presença e a receber a cura em nome de Jesus. Nós estamos aqui para caminhar levando a salvação entre todos. Amém? Principalmente a nossa. Nós precisamos guardar a nossa salvação e através dela levar a salvação a outros. Porque se nem a tua salvação está garantida, como você pode falar da salvação para outros? A palavra de Deus diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, para eu amar você, eu tenho que me amar. Para eu amar aquele que está do meu lado, eu tenho que me amar primeiro. Se eu não me amar, eu não consigo amar o outro. Entende? É isso mesmo, irmão. Todos os dias nós precisamos pedir perdão, porque todos os dias os nossos olhos veem coisas, a nossa mente processa e o nosso coração gera. Entende? Os nossos olhos são as janelas da nossa alma e nós precisamos pedir perdão todos os dias de tudo aquilo que nós vemos, de tudo aquilo que os nossos olhos vê e tenta julgar. Nós não somos Deus para julgar, tá bom? Nós precisamos pedir perdão a Deus todo o tempo. Todo o tempo. O versículo 13 diz assim, ó. Levarei ao Senhor uma oferta de vinho para lhe dar graças porque me salvou. Na reunião de todo o seu povo, eu lhe darei o que prometi. Então aqui está falando que a gratidão gera um compromisso. Aqui aparece uma verdade importante para nós. A gratidão verdadeira produz um compromisso com Deus. Aqui, a palavra através do salmista não quer apenas dizer obrigado, meu Deus. Não é só isso. Não está dizendo só obrigado, meu Deus. Ele quer viver de maneira coerente com aquilo que ele recebeu. Viver de maneira coerente com aquilo que recebeu é ser grato.
é dar graças a Deus, é fazer uma oferta ao Senhor. Então é possível receber bênçãos de Deus e rapidamente nos esquecermos se nós não estivermos com o nosso coração grato. Se nós não tivermos um coração grato, você vai se esquecer rapidamente daquilo que Deus fez. E isso tem acontecido com muitas pessoas. Mas aqui o salmista nos ensina ao contrário. Ele diz: Deus foi fiel comigo. Agora eu quero ser fiel com Ele também. Essa fidelidade Deus espera de nós. Espera de mim e de você. Que nós não façamos como os hipócritas, que recebem da bênção, que vivem o milagre, que passam pelo livramento e se esquecem. Nós devemos entregar ofertas ao Senhor todo o tempo. Sermos gratos a Ele por tudo que Ele faz com cada um de nós. Amém? Em nome de Jesus. Tenha um coração grato. Tenha um coração cheio de gratidão. Isso revela o amor que você tem dentro de você. E o diabo odeia um coração grato. O diabo, ele odeia a gratidão. Entende? Nós precisamos ser gratos o tempo todo. Começa a colocar amor e gratidão em tudo que você faz. De verdade. Do tirar a poeira do móvel, a produzir um alimento e a realizar o teu trabalho, a oração do Evangelho. Entende que quando você está lendo não é normal. Não pode ser normal quando você está lendo, porque não é. Muitos não têm a visão para fazer o que você está fazendo. Entende? Muitos não conseguem ouvir a sintonia dos pássaros. Eles só veem os pássaros voando, mas não têm ideia do som que eles produzem. E nós temos milhares e milhares de motivos para sermos gratos a Deus. E o meu coração tem se alegrado de ver vocês contemplando as belezas do Senhor. Vocês acham que eu não estou vendo vocês postando? Que vocês estão contemplando os detalhes de Deus, as pequenas belezas do Senhor, o canto de um pássaro, uma borboleta em movimento, a beleza de uma flor que às vezes a gente passa e acha que ela é tão simples porque ela está em todo lugar. Não, ela não é simples. Ela tem detalhes da presença do Pai. E sabe aquela florzinha que eu mostrei para vocês na foto, que eu tirei foto dela bem pertinho? Eu consegui juntar os 3 estágios dela. E eu vou postar hoje para vocês verem. Os 3 estágios da plantinha. Que muitas e muitas vezes eu tenho certeza que passou despercebido para você. O que ela faz. O esforço que ela faz para chegar no fim do propósito que ela tem que chegar. Meu Deus, isso é muito lindo. Essa semana eu abri a porta ali do corredor e vi uma das minhas orquídeas floridas. E a hora que eu olhei para ela, eu falei: nossa, que linda que você tá. Você tá cheia de flor para alegrar a nossa visão, a nossa vida, mas você tá tão judiada. Eu olhei para, falando com ela, olhei para ela, as folhas dela toda machucada, toda machucada mesmo. Foi esse sentimento que eu tive, que ela tava com as folhas todas machucadas. E ali o Espírito Santo ministrou no meu coração e falou assim: entenda que mesmo machucada, ela está gerando frutos. Ela está deixando exalar aquilo, o propósito pelo qual ela está ali. Meu Deus, aquilo mexeu demais comigo. Aquilo mexeu muito comigo. E eu não entendo porque ela está passando por aquele processo. Eu, pessoa, Kelly, não entendo porque ela está passando por aquele processo, que as folhas dela estão tão feias. E eu vejo como machucada, como feridas. Mas mesmo assim ela decidiu florescer em meio à dor. Meu Deus. Essa sensibilidade diante da criação de Deus que nós precisamos ter, porque nós também somos criaturas de Deus, nós somos filhos de Deus. Deus nos criou nos nossos detalhes e nós somos únicos. Não existe outra igual a mim. Não existe outra igual a você. Em imagem, entende? Pode ter pessoas parecidas, mas iguais não.
É exatamente isso, Zete. Nós precisamos florescer mesmo no meio da dor, porque mesmo em meio à dor, nós somos filhos e filhas e nós sabemos quem Deus é e Ele nos sustenta, entende? Então, quando nós florescemos em meio à dor, nós estamos sendo gratos, nós não estamos deixando de viver o propósito, porque nós sabemos que essa dor ela é temporária, ela é um tempo e ela vai passar. Essa é a mensagem. Obrigada, meu Deus. Deus é fiel com você, então também seja fiel com Ele. E o versículo 15 diz assim: o Senhor Deus sente pesar quando vem morrerem os que são fiéis a Ele. Então, esse versículo às vezes é interpretado de maneira errada aqui. Em algumas palavras diz assim, em outras traduções diz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Não é? Entende sim? Aqui na NTLH diz: o Senhor Deus sente pesar quando vê morrer os que são fiéis a Ele. Essa é a tradução. Veja que aqui traz para nós que a vida daqueles que pertencem a Deus é valiosa demais para Ele, inclusive no momento da morte. Deus não trata a vida dos seus servos como algo insignificante, não. Aqui na perspectiva da Bíblia, na palavra, nem mesmo a morte escapa dos cuidados e da soberania de Deus. Deus sente. O versículo 16 diz aqui: ó Senhor, eu sou teu servo, eu te sirvo como te servi a minha mãe, tu me livrastes da morte. Eu te darei uma oferta de gratidão e a ti farei as minhas orações. Veja aqui o versículo 16, ele declara: eu sou teu servo. Senhor, verdadeiramente eu sou teu servo, ele declara. E depois do livramento, ele reafirma a sua identidade. Então, depois de todo o livramento que o salmista teve, ele declara e reafirma a identidade dele: eu sou teu servo. Isso é muito significativo para nós. Isso é muito significativo para nós. Então, ele está dizendo aqui: agora eu quero te servir, Senhor, ainda mais, com mais intensidade. Eu quero ser mais fiel ainda ao Senhor, por causa da tua fidelidade. Então, quanto mais você conhece a Deus, mais você deseja pertencer a Ele. Essa é a declaração desse homem. Quanto mais ele conhece a Deus, mais ele quer servir, mais ele quer pertencer. E assim somos nós. Quanto mais nós somos tocados por Deus, quanto mais nós conhecemos o que Ele faz por nós, mais nós queremos estar com Ele. E não há outro lugar onde nós queremos viver. O versículo 17, até o final, ele traz para nós sobre o sacrifício e gratidão. Olha o que diz o versículo, então eu vou ler de novo o 17 até o final. Eu te darei uma oferta de gratidão e a ti farei as minhas orações. Na reunião de todo o teu povo, nos pátios do teu templo em Jerusalém, eu te darei o que prometi. Aleluia! Então aqui o salmo termina em uma adoração pública. Lembra quando você entregou a vida para Jesus? Você fez essa declaração publicamente, não foi? Às vezes você fez isso na frente de uma igreja, quando ali o pastor chamou: quem quer entregar a vida para Jesus, vem aqui na frente. Não é assim? Então você foi lá e declarou publicamente que você aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador. Então lá você fez um ato público. Aqui o salmista, ele coloca aqui na reunião de todo o seu povo, ali no pátio dos templos em Jerusalém: eu te darei o que te prometi. Ou seja, ele fará isso publicamente. Ele termina o salmo com uma adoração pública. Porque no meio da adoração pública nós estamos tirando todo o véu, toda a vergonha, e nós estamos declarando o nosso amor a Deus, a nossa fidelidade a Ele. Oferecerei ao Senhor sacrifícios e te darei graças, ele diz. Então, o que começou aqui nesse salmo como uma experiência particular, né, uma experiência de dor, uma experiência de aflição, de quase morte, termina aqui com um testemunho diante do povo. Então ele quer agradecer a Deus pelo livramento, por Deus ter livrado ele da morte, de todas aquelas aflições. Então ele quer agradecer a Deus. Aonde? Na presença do povo, nos átrios da casa do Senhor. Entende? No meio de Jerusalém.
Então, e ele termina declarando: aleluia, 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 quando você diz: todos os povos louvem ao Senhor, todas as nações louvem ao Senhor. Vamos louvar, aleluia. A mensagem do Salmo 116 para nós, ela nos traz um tempo de angústia. Na angústia nós clamamos. Diante do nosso clamor, Deus nos ouve. Deus nos ouvindo, Ele se levanta e nos livra. E quando Ele nos livra, nós então geramos o nosso sentimento de gratidão por Ele. E tendo gratidão a Deus, nós temos o compromisso de ofertar na casa dEle. E ofertamos com alegria e adoração. Entende o processo? Nós devemos entregar as nossas ofertas a Deus com alegria e não por obrigação ou por um ritual religioso. Nós devemos amar a Deus o tempo todo, não só nos nossos momentos de tranquilidade. Nós devemos amar a Deus e sermos fiéis a Ele o tempo todo. Nos momentos difíceis, nos momentos de prova, o tempo todo. Aqui esse homem, ele aprendeu a amar a Deus através das experiências que ele estava passando e depender dele. E é isso que nós precisamos aprender. A depender de Deus cada dia mais. E a buscar a presença dele onde nós sentimos que ele nos toca de verdade. É muito bom estar na presença de Deus. Clame a Deus nos seus momentos de angústia. Você não precisa esconder a sua dor diante de Deus. Clame a Ele e Ele te ouve. Lembra do que Ele já fez na tua vida? Volte ao descanso. É assim que diz para nós o versículo: volte ao descanso, ó minha alma. Nós precisamos descansar na fidelidade de Deus. E não permita que as decepções humanas destruam a tua confiança em Deus, jamais. Não permita isso na tua vida. Não permita isso. Não permita que ninguém roube a tua confiança em Deus. As pessoas sempre vão nos decepcionar. E quando você é grato, você é transformado. Não existe gratidão sem transformação. Todo aquele que é grato, ele passa por uma transformação o tempo todo. Quem reconhece a graça de Deus passa a desejar viver para Ele. Então, se você é grato, você tem o tempo todo, você deseja viver para Deus, de maneira que Ele se agrade, de maneira que você consiga expressar a tua gratidão a Ele por tudo que você vive, por tudo que você recebe. Amém? Obrigado, meu Deus. Nunca se esqueça da fidelidade do Senhor, porque se você sempre se lembrar da fidelidade de Deus, você vai encontrar motivos para continuar confiando, mesmo depois de passar por dias difíceis. Amém? Essa é a mensagem de Deus para nós nesse dia de hoje. E veja que o Salmo 117, ele é tão pequeno, mas ele é tão poderoso, porque ele traz ali como uma continuidade para nós daquilo que nós recebemos. Ele é um louvor a Deus, o Senhor. Ele diz assim, o Salmo 117, louvem a Deus, o Senhor, todas as nações, que todos os seus povos o louvem. O seu amor por nós é forte, a sua fidelidade dura para sempre. Aleluia. Entende? Aleluia. É quando você chama todos os povos. Por que nós devemos louvar? Esse Salmo 117, ele só tem 2 versículos. Então, quem deve louvar? Louvem a Deus, o Senhor, todas as nações, todos os povos. E por que nós devemos louvar? Porque o amor e a fidelidade de Deus permanecem. É imutável, não muda. Então, todos devem louvar porque Deus é fiel. Aleluia. É quando você chama todos. Aleluia. Digam aleluia, aleluia. Você está chamando todos os povos para louvar ao Senhor, para estarem na presença, para contemplar, para serem gratos. Amém? Aleluia, Jesus. Obrigada. O Salmo 117 é tão pequeno, mas ele é muito claro para nós no Novo Testamento. Paulo usa esse salmo, se você não sabe. O apóstolo Paulo, ele usa esse Salmo 117 em Romanos 15.
ao explicar que Jesus veio cumprir as promessas feitas a Israel e também trazer misericórdia aos gentios. Isso significa que aquilo que Salmo 117 anunciava séculos antes, né, de começar a ser visto de forma ainda mais ampla no Evangelho, é o quê? Que todas as nações se reuniriam para glorificar o nome do Senhor. Pessoas de todas as nações reunidas. Esse salmo ele traz a visão de todas as pessoas reunidas, todas as nações reunidas para glorificar o mesmo Deus. Sabe onde nós vemos esse salmo também? Em Apocalipse 7:9. Olha como a palavra de Deus é maravilhosa. Onde João vê uma multidão. João vê uma multidão da onde? De todas as nações, tribos, povos e línguas. Fazendo o quê? Adorando a Deus. Salmos 17, então ele não é pequeno. Só por causa do tamanho, porque ele tem 2 versículos. Ele possui uma visão enorme no reino. Um dia, sabe o que esse salmo diz? Que um dia os povos de toda a terra estarão adorando o Senhor. Aleluia. Amém? Meu Deus, como isso é lindo. Como isso é maravilhoso. Como não te amar? Então, se você não sabia, por isso esse salmo, por isso nós vemos aleluia, né? Tantos. Por isso aqui diz aleluia. Se você não sabia, aleluia chama louvem ao Senhor. Louvem ao Senhor. Louvem ao Senhor todos os povos da terra, todas as nações. Reúnam-se. Então nós vimos que esse salmo ele está nesses 2 lugares, em Romanos e em Apocalipse. Meu Deus, meu Deus. Nós devemos louvar não por aquilo que Deus fez ou só pelo que Ele está fazendo agora, mas porque Ele sempre vai continuar sendo o mesmo e nós precisamos adorá-lo sempre. Amém? Meu Deus, quanto amor eu estou sentindo nessa hora do Senhor. Meu Deus, o Senhor está transbordando amor sobre vocês. Recebam, em nome de Jesus. Vamos orar e agradecer ao Pai por mais esse dia. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, é na autoridade do nome santo de Jesus Cristo que nós te agradecemos por tanto amor que o Senhor está derramando sobre nós nessa hora. Pelo teu cuidado, pela tua verdade, pela tua fidelidade que nos acolhe, pelo teu amor, Pai, que sempre está disposto a nos ouvir quando nós clamamos. Então, nas nossas aflições, nós te clamamos. No nosso clamor, o Senhor nos ouve. E quando o Senhor nos ouve, o Senhor nos livra, nos trazendo livramento. O Senhor nos mostra a tua fidelidade, o teu amor, que o Senhor é o mesmo, que o Senhor não muda. E então o nosso coração se enche de gratidão e nós nos comprometemos a ser fiel ao Senhor, ofertando aquilo que nós temos de melhor a Ti, Pai. O nosso coração se alegra na Tua presença. O nosso coração sente paz diante da Tua presença. Ah, Senhor, como nós te amamos, como não te amar, como não crer em tudo que o Senhor pode fazer. Mesmo se nós estamos na forja, nós entendemos que até na forja tem o Teu cuidado, porque o Senhor nos forja para nos alinhar, para que a gente não se perca ainda mais pelos caminhos. Obrigada, meu Deus, pelo teu amor, por essa hora, pela tua palavra, por toda a verdade que o Senhor colocou no nosso coração hoje, por esse alimento rico que o Senhor nos entregou nessa hora. Eu declaro bênção sobre todos. Eu declaro um dia abençoado e transbordante da tua presença, Pai, sobre todos nós. Eu declaro que nesse dia o Senhor vai falar com todos nós ainda mais do que ontem, porque hoje o nosso nível de maturidade espiritual é maior do que ontem, a nossa entrega é maior do que ontem. Eu te agradeço, Pai, por todos os nossos sentidos em perfeita ordem, em perfeito funcionamento. Que nós possamos contemplar o teu amor, a tua glória, a vida, todo o tempo. Eu declaro bênçãos de proteção sobre a nossa família. Nós consagramos ao Senhor o nosso dia de trabalho, crendo sem duvidar que o Senhor proverá para o dia de hoje
todas as nossas necessidades. Nós tomamos posse de todas as promessas do Senhor sobre a nossa vida. É isso que eu declaro em unidade, em concordância sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Bendito é o Senhor, provedor de todo alimento que vem da terra, que nos traz o sustento diário, que traz aquilo que nós precisamos diariamente. Entenda que tudo aquilo que nós recebemos de Deus permanece. E tudo aquilo que nós conquistamos pelas forças da nossa mão, achando que nós podemos, que é pela nossa capacidade, o Senhor pode tirar, para mostrar que é Ele quem faz. Ele é o governador da nossa vida. E se você está passando por esse processo, entenda que as mãos de Deus sempre são zelosas e cuidadosas. Ele sempre vai te proteger das garras do inimigo, se o teu coração está nele. Entende? Deus é maravilhoso demais. O que Ele mais quer é receber todos nós no reino, na glória. Amém? E não deixa ninguém roubar essa verdade de você, tá bom? Amanhã é sexta? Sim, amanhã tem live. Amanhã às 7 horas, tá bom? Ontem o culto terminou tarde. Eu fui descansar, já era 1h40. Era muito tarde. Então, eu precisava descansar um pouco mais. Por isso a live foi um pouquinho mais tarde hoje, tá bom? Mas amanhã às 7 horas nós estamos aqui, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Nós temos vivido um tempo maravilhoso na presença de Deus a cada culto. O Senhor tem feito grandes coisas. E quem está aqui junto com a gente desde o início está sentindo a glória de Deus se manifestando cada dia mais. E cada culto existe uma entrega maior, existe uma presença, existe uma rendição maior. Então, a palavra de Deus diz que é de glória em glória, não é? É sobre isso. É de entrega a entrega, de rendição a rendição. E nós vamos sentindo o mover de Deus cada dia mais sobre nós. Amém? Deus abençoe a sua vida, os seus negócios do dia de hoje, o seu trabalho, a sua família, em nome de Jesus. Até amanhã, às 7 horas, em nome de Jesus. Deus te abençoe.